Louvai ao Senhor. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos atos. Louvai-o segundo a sua excelente grandeza. Louvai-o com o som de trombeta. Louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai-o com o tamborim e a dança. Louvai-o com instrumentos de cordas e órgãos. Louvai-o sobre os altos símbolos. Louvai-o sobre os altissonantes símbolos. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. A presença de Deus é maravilhoso demais. Não tem coisa melhor. E foi o sangue dele lá na cruz que nos salvou e nos sarou.
Aleluias. Aleluias. Vamos cantar.
continuar falando com cada um de nós. No Deus no qual nós servimos, que existe no céu, a letra no papel não consegue descrever o tamanho desse Deus que nós servimos. Não conseguimos imaginar, não conseguimos comparar ninguém ao nosso Deus. Ele faz como Ele quer, com quem Ele quer e aonde Ele quiser. Então, existe um Deus no céu, que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Somente Ele
Irmãos, a paz do Senhor, como vocês estão? Espero que estejam bem. Como é bom passar mais um domingo juntinhos, louvando, glorificando e honrando o nome do nosso Deus, aquele que é o único digno de honra, glória e louvor. Em especial neste mês de jovens, o qual tem sido uma bênção para nós. Esperamos também tenha sido uma bênção para você e para a sua família. Bem, como vocês já sabem, o nosso tema é Escolhi Confiar, a qual nossa devida está em João 20:29b, que diz: Bem-aventurados que não viram, mas creram. E agora, vamos ouvir o nosso hino oficial. Aleluia, Senhor. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair e a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair e a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor, prometo e minto, Senhor. Não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar e o emprego não vingar e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir, o faraó me alcançar,
esperança, eu não vou desistir, Senhor. Não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vou acordar. Glorificado e exaltado seja o nosso Deus. E se Deus sempre estará com você. Venham, bendigam o Senhor, todos vocês, servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, Criador dos céus e da terra.
tired of waiting, playing all the games and living in a place that was not for me. So I thought it was time for me to get what's mine and to do it all, everything I dreamed. What I thought was the best for me turned to be all the worst I could find. If I run to you, will you hold me in your arms forevermore? If I run to you, will you hold me in your arms forevermore? And now I got a feeling that I gotta leave it, find a way back to where I came from. Though I don't deserve it, I know it's unheard, but living here without you, my life is done. I confess that I should never run from you. Now I know I was wrong. If I run to you, will you hold me in your arms forevermore? If I run to you, will you hold me in your arms forevermore? Nowhere to run to and no one to turn to. I'm dying out here on my own. And long before I even thought of returning, your arms are wide open, waiting for me to come home. Oh yeah, yeah. For me to come home. Oh yeah. If I run to you, will you hold me in your arms forevermore? If I run to you, will you hold me in your arms forevermore? If I run to you, will you hold me in your arms forevermore? If I run to you, will you hold me in your arms forevermore? Oh if I run to you, if I run to you. Que a graça e a paz da parte de Cristo Jesus esteja com cada um de vocês, meus irmãos. Amém? É um prazer estar aqui essa noite para poder compartilhar com os irmãos acerca da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo Jesus. Eu agradeço ao convite feito pela juventude da Primeira Igreja Batista em São Cristóvão para falar com a igreja acerca do tema Escolhi Confiar, que está baseado na divisa de João 20, versículo 29, a parte B, quando Cristo diz a Tomé: bem-aventurados os que não viram e creram. Naturalmente, meus irmãos, eu entendo que a essência do que a juventude quer compartilhar e quer meditar com a igreja nesse mês de agosto é acerca da fé. E tendo em vista a fé, eu peço que os amados irmãos possam abrir as suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 11, dos versículos 1 a 3, quando o autor assim diz, na palavra do Senhor: a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê, pois por meio dela os antigos alcançaram a aprovação. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Bem, em primeiro lugar, meus irmãos, imediatamente assim que eu leio esse texto de Hebreus e quando eu medito na passagem, na palavra de Cristo Jesus a Tomé, eu entendo que Deus quer falar conosco também acerca da visão. A visão, que é um dos nossos 5 sentidos,
e os sentidos que são utilizados pelos seres humanos para poder compreender e interagir com o meio ao seu redor, e dentro do meio nós incluímos as pessoas, os animais, os objetos e os lugares onde estamos. E, logicamente, a visão é como um guia, nós dependemos bastante da visão, e o que a palavra de Deus vem dizer a nós, não somente a palavra como Cristo Jesus explicitamente não dependa da sua visão. Não deixe que ela seja supervalorizada, porque esse é o meio natural e normal como a humanidade que se limita a crer que aqui a Terra, essa vida terrena, ela é o início, meio e fim. Não há nada nem antes nem depois. E então, eu entendo que nós devemos levar a vida, assim como Paulo, ele descreve lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, quando ele diz: não vivemos, ou quer dizer, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Quando Paulo assim fala, ele está fazendo um convite à igreja de Corinto nessa segunda carta para que siga a vida como ele, para que não vivam pelo que veem, mas para que vivam pela fé. Porque a fé, ela é posta para que seja a nossa lente de visão, para que não possamos olhar ao próximo, à criação e a todo o universo simplesmente pelo que está visível aos nossos olhos, alcançável, palpável pelas nossas mãos, mas que possamos enxergar pela fé e crer que desde o Gênesis há um Deus Criador. Não foram simplesmente bilhões de anos de metamorfoses e de evoluções aleatórias que culminaram na criação do homem e do universo e da vida em si. Mas foi um Deus Criador, intencional, de forma racional e de forma completamente... Ele teve toda a vontade e o desejo de criar toda a vida, separar as águas dos mares, as terras das águas dos mares, que criou plantas, animais, aves, répteis, peixes e também o ser humano, o homem, no sexto dia. A partir dali, então, nós percebemos que a fé, ela é que deve ser essa base pela qual nós vamos enxergar todo o mundo, todo o universo e toda a história, e assim também como o futuro, assim como nós veremos hoje, esta noite. A fé, na verdade, meus irmãos, nós podemos perceber que o mundo, eles substituem, na verdade, a visão, eles têm esse foco, e eu acabo lembrando do livro Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, onde o autor português, ele faz no livro todo um pensamento acerca da humanidade e a sua visão, e como ela se deixa ser guiada e como ela é absolutamente essencial para que eles possam, para que a humanidade possa continuar a sua vida normal de hoje em dia, essa vida produtiva que nós temos hoje. Mas o fato é que no final do livro, o Saramago, por meio de um dos seus personagens, ele faz uma reflexão em que diz: penso que não cegamos, penso que estamos cegos. Cegos que veem, cegos que vendo não veem. O que Saramago ele quer dizer acerca da humanidade, que foi extremamente feliz, é que a humanidade ela pensa que vê, mas ela não enxerga. Ela acha que está vendo e que está tomando boas decisões e que está seguindo um caminho certo, quando na verdade ela não tem a menor noção de nada disso, porque ela se limita, se baseia apenas na sua visão. Nós podemos também ver que nessa passagem aos Hebreus, no início do capítulo 11, o autor ele também fala, aproveitando esse momento, o contexto que nós estamos vivendo, nós podemos puxar a fala acerca da supervalorização também da ciência. Quando o homem hoje ele está depositando em cientistas que possam dizer o que se deve fazer, o que se deve tomar, o que não se deve fazer, qual caminho percorrer, o que pensar, o que falar, de tudo hoje deve ser baseado única e exclusivamente na ciência. E aí nós percebemos, como eu disse, que desde o Gênesis, que nós não devemos enxergar a criação, o universo, a vida, a morte e tudo ao nosso redor pelos olhos da ciência, pelos olhos do que nós podemos comprovar.
porque nós devemos crer que Deus ele faz muito mais além do que nós podemos sequer deduzir ou entender com base no nosso limitado conhecimento, que é ainda mais limitado por conta do pecado. Mas nós não devemos ter esse mesmo erro que Adão e Eva tiveram, porque na verdade nós podemos perceber que o primeiro erro de Adão e Eva foi essa descrença em Deus e na sua palavra. Foi desacreditar que Deus saberia o que era melhor para eles, ouvir a palavra da serpente e acreditar que a partir do momento em que comessem daquele fruto, eles teriam entendimento e poderiam escolher por si próprios o que era o melhor para as vidas deles. Então, a partir do momento em que houve essa descrença, nós podemos ver que toda a humanidade caiu ao pecado, e não só a humanidade, mas também vemos no livro de Gênesis que toda a criação foi levada ao pecado, desceu ao pecado, ao estado de pecaminosa por conta do pecado do homem. E aqui então, voltando ao ponto que nós falaremos hoje acerca da fé, nós podemos separar rapidamente, meus irmãos, 3 pontos acerca da fé, em quem nós devemos depositar a nossa fé. E o primeiro ponto, naturalmente, é a fé em Deus e em sua palavra. A fé, ela que é uma certeza concreta, é uma confiança sem nenhum espaço para dúvida. A fé em Deus, irmãos, no caso, ela vai ser a nossa declaração oficial de que nós acreditamos nas promessas de Deus acerca da nossa vida, e de que de todas essas promessas, a maior e melhor de todas elas, com certeza, é Cristo Jesus. Jesus ele foi prometido desde o Jardim do Éden, de que viria e que haveria uma redenção por meio dele para toda a humanidade. Haveria um modo do homem voltar a se relacionar, a se tornar próximo de Deus. E como nós vemos no versículo 6, ainda do capítulo 11 de Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que creia que Ele exista para que possamos nos aproximar dele. Assim o autor dos Hebreus vai dizer. E nós percebemos, meus amados irmãos, que ao longo de toda a humanidade nós podemos aqui nesse primeiro momento separar a fé em Deus, antes numa era pré-Cristo, e a fé em Cristo posteriormente a partir da vinda dele. E nós podemos perceber ao longo do Antigo Testamento homens que foram valorizados, e que esse capítulo especificamente do livro de Hebreus, ele vai tratar homens como Abraão, homens como Noé, homens que dedicaram a sua vida para acreditar plenamente, integralmente em Deus e em sua palavra na vida deles. Eles deixaram tudo para trás, sem nenhuma dúvida, sem nenhum e se, sem nenhuma condição, apenas creram e seguiram. Abraão deixou toda a sua parentela, toda a sua família, numa terra em que a família já era próspera e já tinha todo um convívio social, e sociologicamente era uma sociedade já bem desenvolvida, mas Abraão deixa tudo para trás para seguir rumo a Canaã, a terra prometida. Assim também nós vemos Noé, que ele simplesmente acredita na palavra que Deus o diz e obedece, sem nenhum debate, sem nenhuma argumentação. Ele simplesmente obedece e constrói a arca. E a seu devido momento, Deus faz vir a chuva e a inundação a toda a terra que era habitada, povoada naquele momento, e Noé e sua família foram salvos, foram exemplos de fé. Esse 11º capítulo do livro de Hebreus, ele vai tratar de uma forma bem específica acerca desses heróis da fé, e que assim como eles, nós devemos dar esse testemunho na nossa vida, no nosso dia a dia, de como é viver acreditando, crendo plenamente em Deus. Um segundo ponto que nós podemos falar, um segundo alvo da nossa fé, é a fé em Cristo, Filho de Deus, e os seus feitos aqui na terra. E aí, assim como eu falei que a descrença foi o que levou, é o que se destaca no primeiro Adão, a fé é o que se deve destacar na redenção pelo segundo Adão.
Cristo Jesus, de fato, é o segundo Adão que veio aqui à Terra para que tivéssemos uma nova chance, uma nova oportunidade, assim como o primeiro Adão teve, de ter uma vida direta, em conexão, em comunhão com Deus. E aí nós podemos lembrar, nós podemos ler, na verdade, João, capítulo 20, nos versículos 30 e 31, quando assim o autor diz: verdadeiramente, isso é a sequência do texto base da divisa do tema da juventude. E João assim diz: verdadeiramente, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Estes, entretanto, foram escritos para que possais acreditar que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Nós podemos perceber, meus irmãos, que a fé em Cristo Jesus é o que pode nos salvar. A fé em Cristo Jesus, ela é essencial para todo aquele que se diz cristão. Ela não deve ter nenhuma condição, assim como a fé em Deus. Ela não deve ter nenhum e se, não deve ter nenhum questionamento. Ela deve ser firme, sólida, e é com a nossa fé firmada em Cristo Jesus que nós edificaremos o nosso edifício da vida, das nossas boas obras que são feitas por intermédio do Espírito Santo em nós, e que nós exerceremos uma vida que será um pleno culto de agradecimento e louvor a Deus. Que essa vida seja um culto que Deus possa ter prazer em ver, que Deus possa ter prazer em todos os nossos atos, em todas as nossas falas, em nossos pensamentos, e que Ele possa se agradar, que apesar das nossas limitações e do pecado que naturalmente está em nós, ele está impregnado em toda a humanidade, que nós possamos sempre fazer esse processo, estar caminhando no dia a dia nesse processo de santificação. Aquele que é santo, de fato, é aquele que é justo, bom e verdadeiro, não nos parâmetros humanos, mas nos parâmetros divinos, nos parâmetros da moral cristã, da moral divina, que está descrita na Bíblia. Então nós percebemos que nós não devemos nos moldar ao que está sendo dito como certo aqui na terra, mas ao que é dito como certo no reino de Deus. Nós devemos sempre buscar vivenciar essa fé em Cristo Jesus. E é desse modo que nós podemos alcançar de fato a salvação, como está descrito em Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, meus irmãos, nós podemos perceber que a fé, ela nos salva, mas ela nos salva por meio da palavra de Deus. E como é que a palavra de Deus vem até nós, se não por meio do ouvir? Vejam só, diante dos 5 sentidos, nós não devemos supervalorizar o da visão, mas devemos valorizar o da audição. Nós devemos valorizar a nossa fala enquanto propagadores do Evangelho e enquanto ouvintes da mensagem de Deus, devemos estar sempre atentos, porque assim como diz Romanos 10:17, a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Nós devemos meditar em Cristo, porque Cristo, Ele é o caminho, de fato, o caminho, a verdade e a vida, que nos leva ao Pai, nos leva à vida eterna, o caminho por meio do qual a humanidade pode alcançar a redenção. E por fim, meus irmãos, um outro alvo da nossa fé é a fé no porvir. A fé que João 3,36, ele vai dizer que quem crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não só não tem a vida eterna, como é alvo da ira de Deus. A ira de Deus sobre ele permanece. Então nós percebemos que nós precisamos acreditar em Deus para que tenhamos uma esperança de uma vida de fato. Eu não digo nem de uma vida melhor, porque essa vida aqui terrena, ela sempre vai ter percalços, ela sempre vai ter problemas, dificuldades, ela sempre vai ter doenças. Estamos diante de um mal, um vírus que infelizmente dizimou a vida de milhões de pessoas, de várias pessoas pelo mundo. Eu acredito que cada um de nós deve conhecer alguma pessoa que teve a sua vida tomada por conta desse vírus em que estamos nesse momento de pandemia, mas que o que de fato nós devemos fazer é não nos limitar
a essa visão do que está aqui na Terra, não nos limitar a essa visão do que está acontecendo aqui, mas nosso alvo deve ser além. Se, assim como a palavra diz, onde está o tesouro, aí está o seu coração, que o nosso tesouro seja Cristo na eternidade, e que o nosso coração se volte para isso e que possamos prosseguir diante de alcançar esse alvo. Nós temos fé na pessoa de Cristo Jesus. Nós, de fato, meus irmãos, acreditamos que Ele veio à Terra e morreu por nós. E nós cremos na afirmação de que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chega ao Pai, ninguém se aproxima do Pai se não for por meio dele. Nós devemos depositar a nossa fé, e depositando na totalidade da palavra acerca de Deus Pai e a vinda e a missão de Jesus, o Filho. Assim que nós depositamos, é assim que nós alcançamos, nós temos a única oportunidade de alcançarmos a vitória no mundo. A vitória no mundo, ela pode ser alcançada em Deus por meio de Cristo Jesus. Todos nós, meus irmãos, todo ser humano, ele foi chamado a fazer essa escolha. A escolha de confiar ou não na palavra de Deus e em sua totalidade. Que Deus nos abençoe, que tenhamos sempre a nossa fé firmada na palavra de Deus, na palavra de Cristo Jesus, no testemunho de todos aqueles que viram e vivenciaram com Ele, e que a partir de então, no processo de justificação aqui na Terra, possamos também dar testemunho aos que estão ao nosso redor e às futuras gerações acerca de Deus, do amor dele, da sua criação e da esperança que nós temos de um dia estarmos diante da glória de Deus durante toda uma eternidade de plena felicidade, sem nenhuma dor, sem nenhuma tristeza, sem nenhuma mágoa. Uma vida que é simplesmente, de fato, que nós podemos simplesmente acreditar e não podemos destrinchar em palavras. Eu creio que a língua, não só portuguesa, mas nenhuma outra língua, ela pode descrever, de fato, a sensação maravilhosa, única, incrível que será viver na glória com Deus após a nossa aprovação do nosso galardão. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma noite de paz e que Deus continue falando a nós, a todos os teus servos, filhos e amigos, através da tua palavra, e que possamos sempre compartilhar da palavra dele. Amém? Deus fique com vocês. Mais uma vez, obrigado por este momento de poder falar com cada um de vocês, e até a próxima, quando pudermos nos encontrar presencialmente, se assim Ele permitir. Estou aqui, mas não quero pedir. Estou aqui, mas não é pra clamar de joelhos. Estou diante de ti, ouve, ó Deus, o que eu vou te falar. Já vivi muita
obrigada por sua presença, que Deus continue te abençoando e que a palavra tenha sido pregada em um lugarzinho especial em seu coração. Te desejamos uma semana abençoada. Permaneça conosco, que agora vamos ter a bênção com o pastor e depois uma super dica de saúde com o projeto Viva com Deus, Viva com Saúde. A paz do Senhor, meus queridos, mais uma vez, diante de vocês, nós estamos agradecidos pela sua audiência, por você nos ajudar assistindo nossos vídeos e queremos assim pedir a bênção de Deus sobre cada um de vocês. Seja abençoado em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. É um prazer estar com vocês e quero também agradecer a todos que têm colaborado para que nossos cultos sejam assim produzidos e sejam assim vistos por vocês. Queremos agradecer a equipe de produção, a Dudu, Cida, Sheila, que tem sido bênção em nossas vidas e graças a eles o nosso culto tem ido ao ar. E também agradecer aos participantes, pessoal do louvor, pessoal da direção, todos que têm participação, em especial ao nosso irmão Felipe, o nosso presidente estadual da Jubase. Muito obrigado, meu querido, pela sua disposição, pela sua boa vontade. Que Deus continue lhe abençoando, não só você, como a toda a sua família e o seu ministério diante da Jubase. Que você seja uma bênção como tem sido até agora. Que Deus continue lhe usando para a honra e glória dele. Também queremos agradecer a nossa fisioterapeuta, Samara Lisboa, porque ela também cooperou com Viva com Deus, Viva com Saúde. Obrigado, Samara. Deus continue lhe abençoando. Você é bênção para nós e eu especialmente te agradeço pela sua boa vontade e pela sua disposição de estar cooperando com o nosso trabalho. Deus continue abençoando você, Sabrina, Clodoaldo, Sandra, e que essa família seja sempre guardada e protegida por Deus. E a todos que nos deu o prazer de estar nos ouvindo, muito obrigado. Que Deus continue sendo com vocês e até a próxima semana, que será o nosso último culto dos jovens, e que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Samara Lisboa, sou fisioterapeuta, formada pelo Centro Universitário Estácio de Sergipe. E no projeto Viva com Deus, Viva com Saúde de hoje, eu vou falar sobre o esporão de calcânio, essa patologia que acomete grande parte da população e que traz com ela também grandes incômodos. Bom, o esporão de calcânio é caracterizado pelo crescimento anormal de um pequeno segmento ósseo do calcanhar, que se forma na parte de baixo ou até mesmo na região posterior desse osso, causando assim dores do tipo aguda. Ele é decorrente do encurtamento da fáscia plantar e dos tendões, uma vez que essas estruturas começam a ter uma tração excessiva, como por exemplo o uso excessivo do salto alto ou de sapatos apertados, obesidade, práticas esportivas de alto impacto nos pés e entre outros. E a fisioterapia traz como objetivo melhorar a amplitude de movimento dessa região, fortalecer as musculaturas envolvidas e diminuir a inflamação dos tecidos ali ao redor do esporão de calcânio, consequentemente aliviando e diminuindo as dores naquele local. Agora eu vou passar para vocês alguns exercícios com objetos simples que eu tenho certeza que vocês têm aí em casa, que vai melhorar bastante no alívio dessas dores, tá? Lembrando que esses exercícios não podem ser levados como conduta ou tratamento, são apenas exercícios para o dia a dia, para alívio mesmo dessas dores causadas pelo esporão de calcânio. E se essas dores persistirem, procure seu fisioterapeuta. Caso não tenha, procure um profissional capacitado para melhor te atender, para poder traçar uma conduta individualizada e específica de acordo com sua necessidade. Recado dado, agora vamos lá para os exercícios. Agora, com o auxílio de uma toalha, você vai posicionar seu pé em cima dela, desse jeito aqui, ó, e vai puxá-la para cima.
Esse exercício vai servir tanto para alongar o músculo flexor dos dedos, como também alongar a panturrilha. Agora, com o auxílio de uma bolinha, você vai colocá-la no chão, posicionar seu pé em cima dela e vai fazer esse movimento aqui, ó, deslizando seu pé bem devagar e de uma forma um pouco mais profunda. Esse exercício servirá para aumentar a amplitude de movimento, liberando aqui a fáscia plantar. Com o auxílio de uma franela ou qualquer outro tipo de paninho que você tiver em casa, você vai estendê-lo, assim como está aqui no vídeo, apoiar os seus pés e ir puxando bem devagar, apenas com a ponta dos dedos, fazendo esse movimento aqui, ó. Assim que terminar, você estende novamente e repete mais uma vez. Esse exercício vai servir para fortalecer os flexores dos dedos. E essa foi a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado e entendido. Um grande abraço e fiquem com Deus. Viva com Deus, viva com saúde. Realização Unijovem Pibasque.